Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil, boa noite, bancário, boa noite, bancária. 19 horas e 50 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos mais uma vez com o nosso encontro semanal com o seu programa TV Bancários. Hoje recebendo mais uma vez o nosso presidente Eduardo Araújo. Boa noite, presidente. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos e todas. Então, hoje nós vamos apresentar um tema importante para os clientes bancários, né? E clientes e também a população. E você pode participar também deste programa. O nosso tema de hoje é o problema das filas. Realmente é um problema que atinge tanto os bancários e bancárias, quanto também a população, o usuário do banco. Mas antes disso, eu vou mostrar como você pode participar deste programa. Basta clicar no Linha Direto, o Diego vai colocar o vídeo agora. Põe aí, Diego. Para participar é muito fácil. Basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. Nós estamos com Linha Direta aberta, você pode participar. Basta enviar a sua dúvida. Presidente, o sindicato, o departamento de imprensa dos sindicatos bancários, eles produziram um documentário sobre essa questão das filas, não é isso? Já vimos avaliado uma série de atividades que o sindicato fez, mas a gente procurou também produzir um novo documentário onde a gente colocasse esse vídeo na internet e que as pessoas pudessem compartilhar e ver o sofrimento, né, de diversas pessoas ao acessar as agências bancárias. Então, creio que é um serviço importante que a imprensa dos bancários produziu e que seria legal aí que todo mundo assistisse. Em primeira mão, nós vamos apresentar esse vídeo aqui para você e, aproveitando como o presidente colocou, compartilhe. As imagens são totalmente reais. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse tema. Põe no ar, Diego. Nós ficamos muito tempo, a gente perde tempo no banco. Já fiquei várias horas nas filas. Passei 1h30 na fila. Acho que eu continuo dessa maneira. Dias de caos. Poucos trabalhadores e muitos clientes para atendimento. Essa conta não fecha, não é mesmo? A situação é essa que vocês estão vendo aqui, péssima, né? A gente fica 2, 3 horas aqui nessa fila, né? Aqui é o doente, aqui a pessoa desmaia, aqui, entendeu? Sem ter uma água para tomar, nesse mau cheiro de xixi aqui, entendeu? Aonde os mendigos fica todo mundo aqui de noite e a gente tem que ficar aqui o dia todinho. Então não é fácil, não é fácil mesmo. O desrespeito impera nas agências bancárias e a população é a mais prejudicada com a demora nas filas. Até mesmo a lei é descumprida pelos bancos no Distrito Federal. A gente sai de casa cedo, enfrenta essa fila, muita gente chega a passar mal aqui e demora muito. Diz que não tem nenhuma hora para a gente ser atendida. A gente demora 2, até mais do que isso aqui do lado de fora. Se vem chuva, todo mundo se molha, não tem abrigo para a gente, porque o banco é pequeno, a agência não cabe todo mundo. Então eu esperaria que pelo menos tivesse consideração. Muitas pessoas que são deficientes, que se molham, que não pode nem molhar, né? Porque tem deficiência de respiração, essas coisas. E fica tudo aqui esperando esse tempo todinho. Muitos deles não almoçou ainda, toma remédio controlado, tem que chegar em casa ter o horário de tomar remédio e por isso nós temos que aguardar essa espera todinha aqui. A lei número 2547 de 2000 determina que o período máximo de espera é de 20 minutos. O prazo é estendido para meia hora em dias de pagamento de pessoal, de contas de concessionárias, de tributos e em véspera ou após feriados prolongados. A lei é desrespeitada com a demora e poucos bancários para atendimento. Já fiquei várias horas nas filas da Caixa e esperando atendimento. Já fiquei quase 5 horas lá dentro também para esperar resolver um problema. Isso para mim é um descaso com a população, com os clientes, que não deveria ser assim, deveria ter mais funcionários para nos atender. Porque se a gente precisa, eles também precisam, né? Mas, poxa, deixar a gente esperando, tem uma fila enorme aqui para entrar, aí depois tem mais outra fila para você ter que resolver as coisas lá dentro, você tem que ficar esperando. Existe uma lei, né, que diz que a gente tem que ficar até 30 minutos, passar disso,
acontece alguma coisa, só que a gente não sabe, porque não há esse respeito pelo usuário do banco. Ontem eu fiquei de 1h30 até quase 5 horas da tarde aqui. E hoje eu voltei aqui, ó, cheguei aqui, peguei agora 12h40 e devo sair daqui lá pelas 2 horas da tarde. Porque tá no número, meu número é o 33, ainda tá no 17 ali, entendeu? Então, a gente perde tempo em banco. O Instituto de Defesa do Consumidor, o PROCON-DF, pode fiscalizar as queixas dos consumidores quando é provocado. A cada dia, crescem as queixas no PROCON e denúncias no Banco Central de consumidores que passam horas na fila, perdendo tempo e paciência. Eu acho um desrespeito que os bancos têm com os usuários. Por quê? Porque não tem espaço, a gente fica no meio da rua. Celular, dinheiro, cartão, tudo aqui. Sujeito a ficar todo mundo sem nada aqui no meio da rua. E os espaços que tem para fazer banco, fica para os mendigos, os traficantes, tudo faz as cabanas ali. Na Ceilândia Oeste mesmo, ninguém passa. Na travessia do metrô, ninguém pode passar por lá, porque lá é o lugar deles. E nós no meio da rua. Para comprovar o tempo que ficou na fila, os clientes e usuários têm que receber o gerenciador de senha. O banco é obrigado a fornecer o documento com o carimbo da hora de entrada e de saída do cliente. Nós ficamos muito tempo e a cada dia o povo tinha que ter mais prioridade para o povo, porque é o povo que mantém o banco. Se não tiver caixa mais, se não tiver mais alguém para atender, as coisas continuam desta maneira, porque ninguém hoje pode ter um tempo suficiente de ficar muito tempo implantado no lugar. Hoje a correria é grande de um lado para o outro, então nós temos que fazer justamente isso para chamar a atenção da população, para que a cada dia, no lugar onde quer que nós estamos, o público, nós temos que ter prioridade em todas as coisas, porque nós temos um tempo suficiente a cada momento que nós chegamos. No Distrito Federal, podemos ver as imensas filas e número insuficiente de bancários em várias regiões administrativas, como Ceilândia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante e Samambaia. Essas cidades são só exemplos. Os dias de caos estão espalhados pelas agências do DF. Esse banco já teve um atendimento melhor, hoje o atendimento não é tão bom, demora na jurídica também, na física, na jurídica, eu tenho 4 contas aqui e realmente eu estou insatisfeito, muito insatisfeito, estou pensando em mudar até de banco ou de agência, sei lá, se for o caso de resolver meus problemas, eu vou ter que mudar de agência. Se o banco não tomar uma providência de ter uma qualidade de atendimento aqui para a minha pessoa, para o meu ramo que eu faço hoje, eu tenho que caçar um local, né? Uma coisa bem melhor para mim, porque senão não dá. A denúncia, às vezes, teve dias aqui que passei 1h30 na fila, foi no horário de almoço, saiu o pessoal para almoçar e só tinha uma pessoa para atender no caixa, por exemplo. E aí eu tive que acionar o gerente teve que ligar para fulano, para ciclano e tentar resolver. E realmente foi um transtorno, muita gente chateada, muita gente reclamando. Fontes de lucros. Assim pode ser interpretada a maneira como os bancos enxergam seus clientes. Até quando isso vai continuar? Mude essa história e cobre respeito dos bancos. Presidente, qual usuário do banco que assistiu esse documentário que não se colocou nesse lugar? E isso realmente não é um problema somente aqui nas cidades satélites ou no plano piloto em Brasília. É um problema geral. E normalmente, muitas vezes, eu como usuário do banco vejo que eles alugam assim, o ouvido muito do caixa por conta disso. Agora, o que está por trás dos problemas dessas enormes filas registradas? Olha, o que está por trás disso é um descaso das direções dos bancos em colocar a quantidade de trabalhadores suficiente. Nós acompanhamos pelo Departamento de Estudos Socioeconômicos, né, no nosso caso de ESE, fazendo vários estudos. E a gente vê os bancos lucrando bilhões de reais e mesmo assim demitindo diversos trabalhadores.
ou seja, eles procuram sempre cortar trabalhadores, né, para poder gerar uma insatisfação da população. A gente poderia fazer algumas avaliações. Por exemplo, eles querem que a população utilize caixas eletrônicos, ou internet bank, ou outros meios que não seja a agência bancária, por exemplo, correspondentes bancários, que é uma fraude tanto trabalhista quanto também uma fraude para a própria pessoa que vai utilizar esse serviço, né? Porque não tem segurança, não tem nada. Então, é uma estratégia de colocar para fora as pessoas. Estou há 28 anos no banco, então, quando eu comecei, a gente lembra que muitos serviços públicos não tinham arrecadação própria, não arrecadava junto do sistema bancário. Então, os bancos não cobravam tarifas, depois eles queriam apenas colocar vários caixas para poder receber contas e ficar com aquele dinheiro durante alguns dias, aplicado no overnight, e depois repassar para as concessionárias de serviço público. Nos anos 90, e depois de 94, a implantação do Plano Real, eles começaram a querer expulsar as pessoas, né, fazer redução do quadro de trabalhadores, isso tanto banco privado quanto banco público. Nós vimos ainda a redução dos bancos estaduais nesse período, e eles já não tinham mais o overnight para poder ganhar dinheiro, né? Então eles começaram a colocar como prioridade que as pessoas fizessem débito em conta. Então é um sistema até interessante para as pessoas controlarem adequadamente as suas contas. Mas os bancos, quem vai a banco não é só isso. Claro. Tem uma série de outras atividades que você não pode fazer Então a gente fez uma pesquisa também para identificar, né, o que estava acontecendo. Então a gente verifica que nos bairros mais periféricos é que o problema se agrava ainda mais. E não vou pegar um bairro periférico, vamos para o Taguatinga, que é uma grande cidade. É um grande polo de comércio e de acesso das pessoas. Então, os maiores problemas nós verificamos em Taguatinga. Banco do Brasil Taguatinga Centro, Caixa Taguatinga Centro, porque é um volume enorme de pessoas que vão para ali. Agências grandes, mas que tem a cada dia sido reduzido o número de funcionários. E por que esse descaso, né? Até os anos 2000, a gente discutia se o banco deveria ou não atender o Código de Defesa do Consumidor, né? Por um período nós conseguimos discutir isso judicialmente e todos são considerados clientes de banco, vamos dizer assim, e podem fazer as denúncias. Então o PROCON autua os bancos, mas o banco não paga aquela multa ou fica ali discutindo se vai pagar ou não vai pagar, mas continua deixando de atender as pessoas. Eles economizam, fazem esse descaso e a população fica ali refém desse processo. Precisa do banco. Claro. Nós já tivemos a caso de ataques aos trabalhadores, né? Ou seja, a pessoa, num dia de caos, tem o dia de fúria. Atrás do dia de caos vem o dia de fúria. Né? Então, aí ele acaba atingindo o trabalhador, falando no ouvido, né? Mas normalmente é muita fala, né? Mas acontece que alguns chegam até a agredir fisicamente os bancários, e a gente precisa atuar em cima disso. Então, o que nós fazemos para combater? Então, normalmente a gente vai para a mesa de negociação pedindo mais trabalhadores. Claro. Mas é importante que a população também se arme contra isso. Não adianta só os bancários. E dentro do que você acabou de falar sobre a população, no documentário mostrou que existe uma lei. Do que se trata essa lei das filas? Então, essa lei, a gente até disponibilizou um material, né, no passado, aí, a gente está fazendo um novo. Está no site? Não, esse já está ultrapassado, mas a gente falava da lei das filas, né? Okay. Então ele estabelece que tem que ser 20 minutos o atendimento em qualquer situação, exceto nos dias de pico, aí passa para 30 minutos. E aí, se essa pessoa tem que denunciar no PROCON, isso é o normal da lei, né? Tem que pegar aquela senha lá e poder fazer a verificação na hora que é atendido. Então tem que anotar. Se for no atendimento, pedir para o funcionário anotar a hora que ele foi atendido. Se for no caixa, anotar, pegar o recibo, vem com o horário que ele foi atendido. Então essa lei basicamente trata do respeito às pessoas. Eu acho que você acabou de responder aqui a pergunta que chegou do Adonias Matos. O Banco Central regula o tempo para espera da fila do banco? Você acabou de responder. Não, né? Quem regula é o PROCON. É o PROCON que regula. Por conta dessa lei distrital. Mas aí o indivíduo é que deve atuar.
o que normalmente a gente fala aqui também é de denuncie para o Banco Central, denuncie para o PROCON, porque o Banco Central, o banco tem mais medo do Banco Central do que do PROCON. Mesmo assim, o PROCON faz, o Banco Central faz um requerimento para o banco se explicar daquilo. Também pode chegar a multa. Mas o que nós vimos que está mais eficiente nesse momento é que as pessoas procurem a justiça. Vá ao juizado de pequenas causas e atue direto ali, porque aí vai doer no bolso do banco. A multa, isso aí de vez em quando eles conseguem autuar, mas se todas as pessoas forem à justiça, elas vão começar a ter reparado esse dano, porque só fazer a denúncia não vai ter nenhuma reparação do dano sofrido por essas pessoas. Ok, são 20 horas e 5 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Você pode participar deste programa, basta clicar no Linha Direta e enviando a sua pergunta. O nosso tema hoje são os problemas das filas nos bancos. O Eduardo Araújo, presidente do Sindicato dos Bancários DF, responde ao vivo. Presidente, chegou aqui a pergunta agora da Sheila Santos. Ela pergunta por que no Banco do Brasil, citou o banco, por que no Banco do Brasil existem tantas baias e poucos caixas atendendo? As baias são de um processo que a gente identificou, né? A gente, inclusive, na nossa reivindicação, a gente pede que tenha 5 caixas em todas as dependências. Nós pedimos também que o horário do banco não seja apenas aqui no caso de Brasília, de 11 às 4. Às 16. Às 16, né? Nós pedimos que em todo o Brasil o banco pudesse abrir de 9 às 18. Só que os bancos não querem fazer isso porque eles teriam que pôr 2 turnos de trabalhadores. E isso seria bom para os trabalhadores e bom para a população, porque você teria mais tempo para ir ao banco, para ser atendido, e não teria um fluxo muito grande ali para as pessoas. Só que eles querem o quê? Sempre economizar cortando pessoas, né? Nessa semana, um banco o Itaú, por exemplo, teve um lucro de 20 bilhões em relação a 2014 e está demitindo 10 a 11 pessoas, a gente está avaliando ainda para fazer denúncia no Ministério Público e está anunciando o fechamento de 3 agências no plano piloto. Então, quer dizer, os bancos não estão nem aí para os clientes, então é preciso realmente buscar a justiça nesse caso. A Cris Rodrigues, ela passa a pergunta dela. Além da população, é sabido que os bancários também sofrem bastante com as grandes filas. Os bancos estão se preocupando com os funcionários? Como melhorar a qualidade do trabalho dos bancários? Uma das questões que a gente propõe é essa questão do horário ampliado para atendimento com 2 turnos de trabalho. Isso realmente poderia melhorar bastante a condição de trabalho dos trabalhadores. Mas a gente tem um problema nos bancos que ainda é vamos dizer assim, o excesso de metas, e aí inclui a meta de atendimento. E sempre procura às vezes dar um jeitinho. Então o trabalhador, o gerente algumas vezes pega ali e distribui a senha para as pessoas. Até para pegar a senha você tem que ficar numa fila esperando dar o horário do banco para poder entrar. E aí a entrada é controlada, a senha é regrada para não tentar diminuir o tempo de espera, mas enquanto você está na fila ali já do lado de fora, por exemplo, você pode juntar 2 pessoas. Você não tem a senha do banco, mas você está ali e tem 2 testemunhas, que você tem que pegar o CPF, pegar o nome completo, o endereço e ir ao juizado de pequenas causas falar que você ficou na fila do lado de fora do banco tanto tempo, também pedindo... para a fila. A fila para poder pegar a senha, né? Então, depois que pega a senha, aí a gente vê alguns casos em que, como ele está estourando o tempo, ele tem que mandar um controle para a central dizendo que ele não está estourando o tempo de fila, ele vai e troca as senhas para poder não gerar um estouro dentro do banco. Mas isso também, muita gente é desorientada e acaba trocando a senha ali, achando que está fazendo um bom negócio. Vale também essa explicação. São 20 horas e 8 minutos, você pode participar desse programa. Clique, digite a sua pergunta e envie para a gente aqui que o Eduardo Araújo responde sobre os problemas da fila. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Voltaremos em mais um bloco. Aproveite esse tempo, participe do programa Segue TV Bancários.
já está funcionando a Central de Atendimento Sindical. Por meio do novo canal, serão disponibilizados os serviços Conte com a Gente e Disque Denúncia. Para utilizá-los, basta ligar para 3262-9090 ou mandar um e-mail para centraldeatendimento@bancariosdf.com.br. No Conte com a Gente, o bancário poderá obter informações gerais. Este serviço estará acessível para pedidos de informações sobre assuntos de interesse da categoria, prestar ou obter informações sobre dissídio da categoria, segurança bancária ou saúde do trabalhador, agendar reuniões com o jurídico e para obter informações sobre as atividades diárias que envolvem o sindicato, entre outras demandas, como fazer reclamações ou elogios. Já no Disque Denúncia, o trabalhador poderá fazer denúncias sobre assédio moral e sexual e discriminações no ambiente de trabalho. Ao receber essas ocorrências, o sindicato garante ao denunciante a confidencialidade da sua identidade e negociará um prazo para concluir a apuração e posteriormente avançar para o procedimento de ação sindical, se for o caso. Ao acionar a central de atendimento, o sindicato fornecerá o número do protocolo do seu contato, a fim de acompanhar a demanda. Tratando-se de assunto que possa ser resolvido de imediato, como por exemplo, agendamento de homologação, a central tomará as providências para agendar a rescisão. Os serviços da central de atendimento sindical servem para agilizar o atendimento de demandas da categoria e para dar mais segurança no trânsito interno da informação. (20h11), horário de verão, horário de Brasília. O nosso tema de hoje é o problema das filas. Quem está aqui conosco é o presidente Eduardo Araújo, presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal. Presidente, chegaram duas perguntas aqui que elas se completam. A primeira foi do Silva Carvalho. Ele pergunta: se ultrapassar o tempo limite na fila, o que o cliente pode fazer? E tem essa pergunta também: quais os direitos de clientes e usuários que se sentirem lesados em função da demora no atendimento? No caso dos bancos que não fornecem senha, como provar o tempo de espera? Essa pergunta é sempre recorrente e a gente, em determinada época, nós orientávamos aos clientes a procurarem a ouvidoria do banco. Mas isso não estava dando certo, né? E a gente passava também a dizer: olha, procure o Banco Central, faça a ligação, lá tem o 0800, que é 0800 979 2345, 2345, né? 0800 979 2345. Dá para colocar na tela. Diego, dá para colocar 0800 979 2345. Daqui a pouquinho vai na tela aí. Então esse é o telefone do Banco Central para reclamações. Mas a gente viu que os bancários acabavam penalizados duplamente, né, por estar ali com excesso de pessoas para atender e ainda viam o seu ranqueamento nas metas do banco sendo reduzido. Então a gente passou a orientar agora que se faça a denúncia no juizado de pequenas causas. A petição é muito simples, não precisa nem de advogado. E um dos casos que a gente viu, né, que a pessoa ganhou R$5.000 como dano moral, né, porque ela recolheu a senha, quando tem a senha, né, recolheu a senha, pegou o ticket do caixa, guardou as duas, não deve, em hipótese alguma, entregar a senha para o bancário. Ele não tem nenhuma obrigação de entregar a senha, tem que mostrar a senha e guardar o comprovante. No caso do caixa, vem a quitação e vem o horário lá, que vai dar para comprovar que você foi lesado nos 20 ou nos 30 minutos de atendimento. Diante disso, aí sim você vai para o juizado de pequenas causas, na justiça, e vai lá pedir uma indenização pelo descumprimento da lei e pela própria dano moral que você está sendo causado. Você tinha outros compromissos ou tem outras coisas para fazer e o banco não está cumprindo nem a lei. Então é importante ir nesse ponto aí, porque os bancos inclusive nem recorrem muito, né? Eles estão pagando lá e aí, à medida que cair novas ações, eu creio que o banco vai procurar naquela dependência mais quantitativo, né? Vai ampliar o número de trabalhadores. Não é uma coisa muito simples, mas a gente tem que fazer o movimento adequado. Se não tiver a senha, junte duas pessoas ali ao seu lado para poder fazer essa reclamação também na justiça. Eu acho que, por coincidência, completando essa sua resposta, chegou aqui uma contribuição do Wilson Dantas, ele é bancário,
Na agência em que eu trabalho não tem um controlador de senhas e vivemos recebendo reclamações de clientes. Nesse caso, o cliente da dependência, né, o próprio... Ele é bancário, ele não é cliente. O companheiro deve orientar alguns clientes, porque aí o banco não quer pôr a senha lá, né? Então, ao invés dele ficar recebendo esse tipo de reclamação, orientar alguns clientes que transitam ali, né, de confiança dele, para que façam a reclamação no PROCON. Mas aí a gente também pode pedir uma visita do sindicato, que a gente vai fazer essa visita e fazer detectar, além disso, outras coisas. Por exemplo, quando a gente vai visitar a agência, a gente verifica se tem o dispensador de senha, ar-condicionado, reforma, está em reforma, se tem a porta de segurança, que a gente até acha que as portas... Acha não, né? A gente tem certeza que as portas devem estar antes do autoatendimento, claro, e tem uma porta de entrada e uma de saída. E até foi anunciado antes do programa, no intervalo do programa, o sindicato tem uma ferramenta de denúncia, de ouvidoria, que o Wilson Dantas pode utilizar. Ele e qualquer outro bancário, bancária pode denunciar o sindicato para a gente poder avaliar assédio moral, as demissões e se de repente algum funcionário, inclusive, está respondendo processo administrativo em função disso, porque às vezes o banco quer transferir a culpa ou o ônus de ser empresário para o trabalhador. Então, qualquer de uma dessas situações, inclusive problemas de precariedade no atendimento, é denunciar, que a gente vai protocolar para o banco, também para o PROCON, um pedido de mais funcionários e de cumprimento da lei. Ok. Presidente, que bancos enfrentam os maiores problemas em relação a isso, a esses problemas das filas? Olha, nós fizemos uma pesquisa, nós vamos repeti-la agora, mas olha, as piores agências que a gente identificou aqui, por exemplo, quantidade de pessoas que frequentam a agência na mesma data. Taguatinga Centro, BB. Por quê? Porque só tem uma agência, a agência do Top Mal, por exemplo, pegou fogo e não colocaram nenhuma outra agência para poder receber aquele fluxo. O que acontece, né? A quantidade de pessoas que frequentam a agência com serviços diversos. A Caixa da Ceilândia, que também é uma agência grande, e aí ficou ali o espaço. Essa mesma agência tem a quantidade de pessoas que frequentam somente o autoatendimento, usa muito cartão, e quantidade de funcionários que trabalham. A maior agência que tem é a da Ceilândia, a Caixa da Ceilândia. Mesmo com a quantidade de funcionários, também tem problemas nessas agências. A gente visitou a agência do entorno, né, BB Águas Lindas, a quantidade de caixas que atenderam no expediente bancário, menos pessoas, né, foi claro. A agência Águas Lindas, BB de Águas Lindas, quantidade de clientes que entraram na agência antes do expediente. Que aí o cara tenta salvar... O bancário tenta salvar o dia, né, e ele põe algumas pessoas para ir atendendo antes, que é para atender os idosos ali, numa situação. Então, a agência de Planaltina do Goiás, da Caixa, que fez esse movimento e a gente também avaliou. Quantidade que clientes permanecem depois da hora de expediente. A pior agência foi também o BB Taguatinga Centro. A quantidade de funcionários que permaneceram após as 18 horas, né. A agência foi a Caixa do Gama, que também ali só tem uma agência e centraliza muito serviço, então eu já fui nessa agência. Foi uma agência que deu problema para os bancários. E aí a gente tinha um problema no ponto eletrônico da Caixa que facilitava esse serviço extra sem remuneração. Quantidade de pessoas que permaneceram na fila dos caixas além de 30 minutos. A pior agência foi a Caixa de Águas Lindas. Ou seja, nós temos várias agências que têm detectado e visitamos em todo o Distrito Federal. Mas a gente vai repetir essa situação, essa pesquisa, né, para que a gente atualizar, juntar com o PROCON, com a Câmara Legislativa, que fez essa lei, claro, e ver o que pode aprimorar na legislação para que as pessoas do Distrito Federal tenham mais respeito dos banqueiros. Presidente, como o sindicato tem atuado para enfrentar essa situação? Olha, a mesa de negociação é um dos pontos, mas se a gente não tem o apoio da população para determinadas atividades, a gente não vai conseguir avançar, né? Então, é importante que a gente crie novas leis para poder exigir dos bancos, mas também que tenha uma fiscalização mais intensa, porque sem fiscalização a lei não vai fazer sentido, né? Não adianta ter uma lei que ninguém olhe para ela, que vão burlar de fato, né? Então é preciso aprimorar a lei e aprimorar a fiscalização.
as pessoas também acabam falando assim, não vou denunciar porque isso não dá em nada. Então, pelo contrário, a gente orienta que procurem a justiça para que, de fato, tenha alguma reparação mínima e que isso tenha um movimento maior, né? Ou seja, a própria justiça vai ver, olha, tanto de gente aqui procurando por causa disso aqui, vamos ver o que é que pode, de repente o Ministério Público pode entrar com uma ação de danos morais coletivos contra todos os bancos aqui no Distrito Federal, com multas, vamos dizer assim, milionárias para ver se possa mexer. Então a gente precisa da atuação do Ministério Público também nesse sentido. E nós fazemos o nosso pedido, né? Vamos lá, horário estendido, que acho que é uma situação que vai melhorar para nós trabalhadores e para a clientela. Eu lembro que nos anos 90, lá no início, a gente fazia nós fazíamos questão de atender os funcionários públicos de prefeitura e no interior de Minas, né, e os aposentados antes do horário. A gente, inclusive, rachava do nosso bolso um lanchinho para eles, um espaço que eles pudessem sentar para aguardar. E, ou seja, os bancários sempre estão preocupados com os clientes, né, mas nem tudo a gente pode fazer. Questão de segurança, então, a gente não pode abrir as portas sem autorização dos bancos. Presidente, 20 horas e 21 minutos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais aqui para a câmera 1. Bom, nós vamos continuar buscando aprimorar os nossos próprios ações, né? Então a gente está finalizando aqui um processo um plano de operação, né? Estrategicamente a gente já definiu que as filas é um problema. Então em dezembro foram feitas as imagens desse documentário, saiu agora. Então a gente vai divulgar esse documentário para que as pessoas se sensibilizem, né? Vamos ainda visitar de novo todas as agências espalhadas para fazer uma pesquisa, novamente inclusive com a presença do Sindicato dos Vigilantes, que nós já fizemos alguns contatos, né, para verificar também a parte de segurança para a clientela. E onde for preciso, nós vamos atuar para impedir que as agências abram, de forma que as pessoas entrem para a agência e vão lá, de repente, atingir os bancários, né? Porque aí quem está na frente é que vai responder. Não vai ser o dono do banco lá, ou o governo, ou quem quer que seja que esteja administrando o banco que vai estar lá. Vai ser o bancário que vai receber as situações, seja ela de fala ou de ação física, né? Então, nós vamos continuar visitando para que... nós vamos buscar também divulgar nos meios de comunicação oficial esse descaso dos bancos, né? Vamos procurar fazer uma campanha de mídia também. Chegou mais uma pergunta aqui que dá tempo de fazer ainda. É do Davi Moraes, pergunta se essa lei das filas também serve para pubs e conveniências. Sim, todos os locais onde o banco atende, então não é apenas para agências bancárias. Então 20 minutos é o tempo de atendimento e 30 minutos em dias de pico, para qualquer dependência bancária. Conveniência também, essas lojinhas de conveniência? Sim, qualquer conveniência também pode fazer esse tipo de denúncia, porque é o atendimento bancário, né? Não é porque não está lá com o nome de banco que não é banco. Claro. Né? Então, mas o serviço é de banco. O serviço é de banco. Para nós, eles são bancários. Tem um problema na lei que a gente está ainda tentando resolver, mas lotéricas, essas casas que falam que é comércio, mas são conveniências, todas elas devem respeitar. Presidente, semana começando, semana praticamente pré-carnaval, vamos culminar a semana com a sexta-feira 13, os informes da semana aí. Hoje nós teve a apuração da eleição do CAREF, né, que é o conselheiro representante do Banco do Brasil. Então foi divulgado o resultado preliminar, com ainda avaliações sobre as impugnações. Então, hoje foi a apuração e vem o segundo turno aí, então as pessoas ficarem atentas ao segundo turno das eleições do conselheiro representante no Banco do Brasil. Nós tivemos hoje também uma reunião com diversas entidades, promovida pela ANABB, que tem sede aqui em Brasília. Então trouxeram várias entidades de aposentados e sindicais para que pudesse fazer um debate sobre os problemas da Cassino. Nós tivemos aqui o diretor William falando sobre isso, né, num programa anterior. Então há um movimento agora para poder
reverter as situações problemáticas e principalmente financeiras na CACI, e essa atividade de hoje foi importante para isso. E nós temos ainda essa semana algumas atividades em agências para poder continuar fazendo esse processo de conscientização dos clientes sobre os seus direitos enquanto consumidores bancários, mas praticamente nós vamos ficar a semana nesse foco, porque é a semana que mais movimento dá nas agências, né? E aí depois do Carnaval a gente vai ter novas atividades aí para serem divulgadas. Ok, eu gostaria muito de agradecer a presença aqui do Eduardo Araújo, presidente do Sindicato dos Bancários, agradecer aqui a colaboração sempre da assessoria de imprensa do sindicato, da nossa equipe técnica, ao Lucas Veloso aqui dentro, ao Diego Schweng na mesa, mas agradecer principalmente a você que participou nesses 46 minutos de programa aqui, mandando a sua pergunta, mandando a sua contribuição. Na semana que vem nós deveremos reprisar um programa, então mostrar algum vídeo aqui no nosso horário da TV Bancários, mas pós-carnaval teremos um outro encontro marcado na segunda-feira, sempre às 19h30, aqui na sua TV Bancários. Tenha um ótimo carnaval e uma ótima semana. Segue TV Bancários.